Boa noite, amada igreja, graça e paz. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento. E hoje, diferente dos outros dias aí de culto, eu gostaria de começar convidando vocês a nós nos colocarmos em oração. Nos colocarmos em oração para que Deus possa estar nesse culto, para que a vontade dEle possa ser feita, para que você possa estar com o coração aberto, para que Ele possa falar o que Ele tiver que falar nessa noite, amém? Então que você possa agora abaixar sua cabeça e falar agora aí no seu secreto com o seu Pai. Pai, tudo que temos é seu, Deus. A nossa vontade tem que ser sua, Pai. O nosso coração tem que ser seu, Pai. Tudo, Pai, que possa acontecer aqui nesse culto, Pai, possa ser redigido pelas suas mãos, pois não somos ninguém. Nos cubra com sua vontade, Deus. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele, Deus, que traz a presença do seu Santo Espírito. Nós podemos, Deus, ter, Deus, tudo, Deus, do bom e do melhor, Pai. Mas quando o Senhor não está presente, Pai, nada basta, nada flui, Senhor Deus, nada acontece. E por isso, ó Pai, nós queremos nos render aqui. Nós queremos reconhecer, Pai, que nós somos falhos. Queremos reconhecer, Pai, que nós não somos, Deus, daqueles que fazem as coisas acontecerem. E por isso nós precisamos de Ti. Nós realmente, ó Pai, nós reconhecemos a dependência do Seu Santo Espírito. Vem aqui nessa noite, Pai, e seja a diferença. Seja aquele que fala as coisas. Não sejam suas vozes humanas, ó Pai, instrumentos humanos, ó Pai, uma igreja construída por mãos humanas, Pai. Mas possa ser algo do Seu Santo Espírito, algo que vem do Seu trono, Deus, para nos guiar aqui nessa terra, Senhor Jesus. Queremos declarar Seu nome aqui nessa noite, Pai, de todo o nosso coração. Queremos Te exaltar, queremos clamar Seu Santo Espírito aqui, pois Jesus, Tu és o centro, Pai, e que essa possa ser a verdade aqui. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, Todos os vícios, Pai, quebrando os vícios dessa geração. só em Ti existe esperança, liberdade. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Pois Ele é. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pai, o Senhor é o nome, o Senhor é o dono, Pai, desse nome. Esse nome, Pai, que vence cadeias. Esse nome, Pai, que dissipa as trevas, Pai. Esse nome, Senhor Deus, que faz, Senhor Deus, os milagres acontecerem. Esse nome, Pai, que nos conduz, Senhor Deus, para lugares melhores, Senhor Jesus. Queremos, Pai, nos ajoelhar e reconhecer que sem Ti nós não somos nada. Sem o Senhor nesse culto, Senhor Deus, não tem motivo para acontecer. Sem o Senhor, Senhor Deus, nós não temos motivos, Senhor Deus, para ser, Senhor Deus, pessoas melhores, ó Pai. Ao contrário, no mundo, Senhor Deus, onde tudo é trevas, Pai, a única coisa que pode vencer é a Sua luz. E por isso queremos ser essa luz, Senhor Deus, lá, Senhor Deus, no mundo, Pai. Queremos, Senhor Deus, brilhar o Seu Evangelho. Queremos, ó Pai, nos render. Queremos, Senhor Deus, clamar o Seu santo nome, pois o Senhor nos libertou. O Senhor fez de nós novas pessoas, novas criaturas. E por isso, ó Pai, tudo é dissipado, tudo é desfeito, tudo é reerguido, graças ao Seu nome, Pai. Queremos declarar, queremos nos render e queremos estar debaixo dessa graça nessa noite, Jesus. E vamos declarar mais uma vez: Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. O nome de Jesus seja tocado por Ele nessa noite. O nome de Jesus, que você receba a direção do alto, que você veio nessa noite buscar, que você receba a porção dobrada do Espírito de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que a graça e a paz seja abundante sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos aqui nessa noite da esperança. Eu estou aqui para trazer a agenda que teremos no decorrer desses próximos dias, sabendo que já estamos retomando firmemente os nossos trabalhos das redes, e nós queremos começar aqui com a Rede Kids. Então, pais, atenção neste vídeo, que é uma chamada toda especial para que você saiba o que será ensinado para os seus filhos. Vamos assistir. Oi, Tia Grazi, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Eu tô preparando a sala para o nosso próximo tema, nesse domingo. Nós teremos novidade. Que novidade, tia? Nós vamos começar a trabalhar o livro de Apocalipse. Apocalipse? Sim,
vocês não podem perder por nada, hein? Não iremos perder nenhum. Já vamos falar pra mamãe. Ai, não esquece de trazer a Bíblia, tá? Isso mesmo. Mamães e papais, assim como nos cultos, temos uma série de mensagens. Aqui na Rede Kids também. Não deixe de trazer o seu filho. Rede Kids, seu filho vivendo o amor de Deus. Invista nos seus filhos, pais, eles receberão ministrações, como nós estamos recebendo a palavra, as crianças também. Não vou ouvir historinhas, não. Vão ouvir a palavra de Deus, contada, é claro, de uma forma toda personalizada, e temos certeza que será uma bênção. Ainda sobre a Rede Kids, neste próximo sábado estará acontecendo a Célula Kids, para as crianças de 9 a 11 anos, tá bom? Às 16 horas, aqui na igreja. Então, pais, tragam seus filhos e também convide amigos para participar, será realmente uma bênção. Outro recado muito importante sobre o berçário, que se tornará um maternal, uma mudança, tá certo? Mais para a organização, e a partir de 1 ano e meio a 3 anos, tá bom? E que a graça do Pai, graças aos voluntários que estão se dispondo para servir nessa rede, e especialmente no maternal, nós teremos a disponibilidade para servir durante os cultos aos domingos e também às terças-feiras, queridos. Outra orientação importante para você, pai e mãe, ao trazer os seus filhos, que antes era levado diretamente para as salas, agora é diferente. Vocês podem trazer eles diretamente no salão, onde eles serão primeiramente ali ministrados com louvor, e em seguida será levado por um facilitador para as suas salas, e ali continuarão sendo ministrados. Amém? Eu sei que vocês estão com muita saudade da manhã de oração, então nós retornaremos amanhã às 6h30, todas as quartas-feiras, quer seja feriado, com chuva ou com frio. Estaremos aqui orando, buscando a presença do Senhor às 6h30 da manhã, e às 7 horas, você que puder ficar conosco para um cafezinho, será também muito bom, um cafezinho da comunhão. Neste sábado, a Rede Imersão, Rede Jovens, estará reunidos aqui para um tempo, uma célula dos jovens, né, da Rede Imersão. Encorajamos você jovem, ou você que tem os seus filhos que estão jovens, encorajamos para que sejam aqui neste sábado. Será um tempo realmente muito precioso, um tempo muito agradável, às 20 horas. Outro recado importante, queridos, nessa quinta-feira, uma rede tão especial como todas são, mas quinta-feira também nós teremos o retorno do fruto maduro, às 14 horas até às 16 horas. Então você que está vivenciando essa fase cheia de experiência com muita sabedoria, encorajamos você a vir aqui, a compartilhar, a participar. Já está sendo preparado com muito carinho, e pedimos para que vocês venham e participem, será realmente uma bênção. Agora, Rede Casais, atenção casais, você precisa fazer a sua inscrição ainda hoje, tá certo? Para melhor organizarmos para uma noite toda especial que teremos aqui com a graça do Senhor, no dia 13, será a quinta-feira da semana que vem, e este casal de pastores da Igreja Cristianismo Decidido em Londrina são uma bênção. O pastor Charles e a pastora Simone, eles estarão aqui ministrando a palavra de Deus. Encorajo você, casal, invista esse tempo no seu casamento, venha participar. Basta apenas fazer a inscrição, é gratuito, tá certo? Encorajamos também você a convidar outros casais também para estarem aqui. Vai ser um tempo realmente muito especial. E atenção, nós já estamos, há poucos dias da nossa conferência Despertar. Nós queremos um despertamento poderoso de Deus sobre a igreja, amém, queridos? Encorajamos vocês a estarem aqui nesses 3 dias, será no domingo, na segunda e na terça, nestes 3 dias tão especial, que o Senhor já colocou no nosso coração essa agenda, dia 16, 17 e 18, tanto pela manhã no domingo às 10 horas e à noite às 19, e segunda e terça às 20 horas, atenção pais, nesses dias, na segunda, nós também teremos aqui o espaço Kids, tá? Já teremos domingo, já na terça, e na segunda você também pode vir com a sua família. Vai ser um tempo muito especial. Em breve
darei mais informações sobre esses preletores que estarão aqui pregando. São pessoas de Deus e teremos uma alegria muito grande de recebê-los aqui, alguns pela primeira vez em Sertanópolis, e eu tenho certeza vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E atenção, nós estamos preparando também, especialmente da Rede Mulher, uma cantina, será no domingo, né, após o despertar. Então às vezes você vai para casa ou para algum outro local ainda, invista esse tempo de comunhão nessa cantina, que também temos em vista reverter isso na própria rede de mulher, especialmente no acampamento, né, no retiro de mulher. Nós queremos investir e pedimos para que você possa estar conosco nessa cantina após o culto, se assim você preferir, e você sabe que ali se encontrará o melhor da terra. Quero chamar você neste momento a se colocar de pé, por favor, meus irmãos queridos. Nós vamos nessa hora louvar ao Senhor com o nosso louvor financeiro, com os nossos dízimos, nossas ofertas. Se você veio preparado, deseja ofertar aquilo que você sentir no seu coração, faça, somente com uma condição: com gratidão ao Senhor. Faça com gratidão, sempre com alegria, por você ter um coração generoso ao Senhor. Enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, você pode sair do seu lugar e vir entre essas urnas, ou se preferir, lá no fundo, através da maquininha, do cartão, ou dos meios que você preferir. Faça de qualquer maneira, do que você sentir no seu coração, acima de tudo para exaltar o nosso Deus, porque Ele é bom e tem cuidado de nós. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao Senhor, irmãos. Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim.
Senhor, Pai. Por isso vamos declarar mais uma vez. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Você pode dar uma salva de palmas a essa verdade? Fiel tu és, Pai. Digno tu és, Pai. Poderoso o Senhor é, exaltado acima de tudo. Nesse momento, Pai, queremos declarar que tudo depende do Senhor. E que as nossas vidas aqui, Senhor Deus, nessa noite, possam declarar isso, Pai, de todas as maneiras possíveis. Graças te damos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Digno é o Senhor, sobre o trono está, e soberano Criador, vou sempre te adorar. Aleluia, levante suas mãos diante do Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Só digno é o Senhor. Aleluia, louve ao Senhor, engrandeça este nome que está acima de todo nome. Você pode fazer isso com as suas palmas, louvando a Ele, que é digno de glória, de honra, de adoração. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Grande é o Senhor nosso Deus, a quem adoramos neste lugar. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Nosso carinho, nossa gratidão pela equipe de louvor, que Deus continue abençoando vocês, queridos, pela dedicação, pelo coração de adorador, e assim também os irmãos estão servindo desde o estacionamento, na recepção, na mídia, na Rede Kids, todos nossa equipe e corpo de voluntários que estão servindo de uma forma tão linda, Jesus, nessa igreja, que Deus abençoe. Meus irmãos, nós somos muito animados com essa série de mensagens, Lição de Esperança, iniciamos semana passada. Encorajamos você a acompanhar, nós falamos aqui alguns recados, você pode recapitular, tanto pela secretaria ou também pelas redes sociais, e por falar nas redes sociais da igreja, você pode acessar lá o canal da igreja e desfrutar dessas palavras que têm abençoado muitas vidas. E você que não pôde estar semana passada aqui conosco, que não esteve aqui, encorajamos você a assistir esta mensagem, que eu tenho certeza que falará muito ao seu coração. Você que está aqui com seu coração e já está servindo a Deus, eu tenho certeza que você já disse, ou pelo menos já ouviu algo semelhante ao que eu vou dizer. Se com Deus é difícil, imagina. Não é bem isso? Se com Deus é difícil, então imagina sem Ele. Eu estava refletindo sobre isso, principalmente quando me saltou dos olhos uma passagem bíblica, e eu fiquei imaginando como seria o cenário daquela história, se não fosse Jesus. Bom, daqui a pouco nós vamos conhecer melhor essa história, mas é interessante essa expressão, se está difícil com Jesus, imagina sem Ele. Atribuímos essa fala quando estamos passando por dificuldades, situações da vida, e você talvez até questionou a sua fé, ou talvez você veio muito iludido para a igreja, iludido para Jesus, dizendo o seguinte: agora que eu estou na igreja, servindo os caminhos do Senhor, acabaram os meus problemas. Eu não sei quem enganou você, mas não fui eu, misericórdia, dizendo
que seria fácil agora sua caminhada na presença do Senhor e que você estaria blindado de passar pelas diversidades da vida. O próprio Senhor Jesus já falou isso, que no mundo nós teremos aflições, mas Ele diz: tende bom ânimo, tende bom ânimo. O problema é passarmos por tantas aflições da vida e passar por isso desanimado. Agora, o bom ânimo, nós não podemos perder o bom ânimo. Você não pode perder o bom ânimo. Vai ser determinante da maneira que você vai passar pela aflição, pelos momentos de angústia, por situações que mais cedo ou mais tarde chegam em nosso endereço, chegam em nossa casa. E se você tiver bom ânimo, você terá muito mais condições para enfrentar. E realmente, irmãos meus, se a caminhada com Jesus, já passamos por dias que, olha, se não fosse Deus na minha casa, já teria desabado tudo. Olha, se não fosse o Senhor, a verdade é que as coisas estariam piores, sim ou não, irmãos? Se não fosse o Senhor, as coisas estariam muito mais complicadas, sem uma perspectiva, sem uma esperança. Qual a esperança? Que tudo vai passar e que a graça do Pai vai ficar bem. Um dia vai fazer sentido o que eu passo hoje, um dia. Agora, se você não crer que o Senhor diz estar com você e há de sustentar e muitas vezes a revelar o propósito da sua vida, ainda que não seja no momento, se você não tiver pelo menos uma compreensão pautada na palavra de Deus, como ter bom ânimo, como superar ou suportar situações que com Jesus nós passamos, agora calcula sem Ele. O que você está passando, ou a principal dor que você já passou, imagina sem Jesus. O que você está passando por esses dias, ou como você chegou aqui, meu querido, se não fosse Jesus, você consegue imaginar? Primeiro, você não estaria aqui, porque você teria sequer força para se levantar. Nós não teríamos força para se levantar se não for Jesus nos sustentando, irmãos, nos dando graça. Aquela angústia que achávamos que não ia passar, mas passou. E não será diferente o que estamos passando ou sujeito a passar, amém, meus irmãos? Eu quero que você olhe comigo num texto sagrado, que se encontra em Marcos, no capítulo 6, um texto conhecido para alguns, para outros terão conhecimento a partir da leitura deste texto. Eu estou sem um retorno lá do telão, está resolvendo, mas eu quero que você olhe, se você preferir acompanhar pelo telão a leitura, faça isso, ou acompanhe a sua Bíblia. Encorajamos para que você acompanhe na sua Bíblia, possa desfrutar de uma intimidade com a palavra. Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 56, nós não iremos ler todo o texto, apenas alguns, mas eu chamo você para se atentar nessa história verídica, verdadeira, que está registrada na palavra do Senhor. Vamos ler estes versículos. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender o que nós iremos ler e ouvir, e pela explicação, pela aplicação da Tua palavra, oramos que não seja nenhum momento, Senhor, desviado, a finalidade da Tua palavra não seja distorcida de forma alguma. Oramos por edificação, por revelação, oramos por fortalecimento, oramos no nome de Jesus. Fala conosco, meu Senhor. Em Teu nome que nós oramos, amém, Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário,
Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Até aqui por um momento, por favor, meus irmãos, porque depois nós iremos ler outros versículos. Eu fiz um destaque aqui, e lembre-se que como seria a nossa vida sem Jesus? Primeiramente, vamos fazer algumas considerações neste texto, nessa passagem. Jesus estava despedindo as multidões com seus discípulos e colocou eles no barco, e assim entraram, já estavam a certa distância. Enquanto isso, Jesus foi para um lugar orar, e houve o que? Um vento muito forte, isso na madrugada, e vendo que os discípulos estavam, que irmãos, remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário, eles estavam remando com muita dificuldade. Agora preste atenção, eles estavam ainda sob uma palavra de Jesus: passemos para o outro lado da margem. Eles estavam sob uma palavra do Senhor. Então, independente daquela tempestade, jamais eles iriam perecer. O texto continua dizendo que Jesus veio andando sobre o mar e eles ficaram com medo ao pensar que era um fantasma. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. E Pedro ousadamente disse: se és tu, Senhor, me manda eu ao teu encontro. E Jesus disse: venha. Isso está em outra passagem do Evangelho, mas Pedro, ele foi e começou a andar, e de repente Pedro começou a observar o vento forte, e se distraiu, começou a se afundar. Começando a se afundar, ele gritou por socorro, e o mestre imediatamente o socorreu, tirou ele, e entraram no barco, e ali glorificaram o nome do Senhor. Jesus o repreendeu pela incredulidade deles, mas eles também ficaram cheios de admiração, dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles ficaram realmente admirados. Agora, olhe comigo, por favor, irmãos meus, a partir do versículo 53, olha o que diz a palavra do Senhor: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviram que ele estava. Olha só o versículo 56 que diz, irmãos: onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa, e todos que tocavam nela ficavam curados. Aleluia! Deus é maravilhoso. Meus irmãos, quero trazer aqui algumas lições de esperança. Lições de esperança. Se com Jesus é difícil, imagina sem Ele. Mas com Jesus nós cremos que tudo é diferente. Amém, meus irmãos? Com Jesus. Chega um ponto de nossa caminhada na fé, meus irmãos, que nós amadurecemos e compreendemos uma coisa: não importa o que eu venha passar nessa vida, desde que eu tenha uma convicção da presença de Jesus comigo. Não importa o que eu venha passar, desde que eu tenha uma convicção, uma fé tão segura, que nada absolutamente vai abalar a minha fé. Chega um momento em nossa caminhada que amadurecemos, irmãos, por termos a certeza que realmente a nossa vida está sob a autoridade do Senhor. Nossa vida está nele, com Jesus, estando com Ele. Agora, a primeira consideração que olhamos neste texto e podemos aprender, meus irmãos, com Jesus, passamos a conhecer o outro lado. Passamos a conhecer o outro lado. Com Jesus, passamos a conhecer o outro lado. Tanto do versículo 45, em que faz menção que logo a seguir Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante deles para o outro lado.
É interessante observar essa expressão, você não vai encontrar somente neste texto, como também em outras passagens, em outro contexto, em que Jesus se referia ao outro lado. O outro lado. É interessante que nós, seres humanos, nós temos nossas percepções, nossas conclusões, nossa maneira do cosmovisão, de enxergar as coisas, nossa maneira de ver o mundo, enxergar as coisas. E muitas vezes discutimos ou anulamos com aquelas pessoas que pensam diferente de nós. E queremos muitas vezes argumentar, até dizer, olha, eu tenho razão. Ou seja, você não está entendendo o meu lado. Muitos conflitos se levantam e essa palavra logo chega no casamento, ou quando alguém está se defendendo, essa palavra é dita muitas vezes pelo homem que está se sentindo incompreensível pela reação da esposa, dizendo, mas ela não compreende o meu lado. Também a esposa sensível, com coração que expõe as suas emoções, dizendo, mas ele é muito duro de coração, não entende o meu lado. E muitas vezes esse conflito se dá porque ninguém entende ou não quer olhar o lado do outro. É uma sociedade, é um relacionamento com os filhos. Os filhos não enxergam os lados dos pais, e às vezes os pais também não querem enxergar o lado dos filhos, não querem enxergar o lado do irmão, e com isso há uma briga entre os irmãos. É um desconforto entre até mesmo um ministério coletivo. Ah, eu quero isso, eu quero isso. Não, mas você tem que entender o meu lado. Interessante que todo mundo tem um lado para dizer. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é com Jesus, Ele nos faz enxergar o outro lado das coisas. Ele faz, na verdade, quando você está diante do espelho e você assim, isso me define, essa aparência? Não, Ele faz você olhar para o outro lado. Aonde? Para o seu coração, no seu interior, é onde Ele habita e deseja fazer morada e restaurar. O outro lado, irmãos, muitas vezes Jesus levou os discípulos em diversos lugares, momentos em que eles estavam sozinhos. Para quê? Para conhecer o outro lado, a solidão. Há momentos que Jesus estava com eles em um lugar que tudo havia uma paz tão grande. Conheça este lado. Mas Jesus não queria deixar eles somente num conforto, queria também que eles conhecessem o outro lado dos necessitados. Jesus estava muitas vezes sentado junto com pecadores, ao ponto que era criticado por isso, e levando seus discípulos também estar ali junto, para quê? Conhecer o outro lado, conhecer o sofrimento de outras pessoas. Jesus aqui despertou os discípulos para ir ao outro lado, porque havia lá necessidade de outras pessoas também de conhecer o Evangelho de Cristo. Não é para ir lá numa zona de conforto, não, era para um propósito, para uma missão. Saiba de uma coisa, meus irmãos, com Jesus muitas vezes nos leva e vai nos levar a conhecer o outro lado. E aqui nós podemos fazer algumas considerações. Ainda no versículo 45, há uma palavra aqui que muitas vezes nós não percebemos o que ela significa neste texto. Que Jesus, quando Ele começou a convocar os seus discípulos para ir para o outro lado, foi necessário que haver despedidas. Irmãos, quando nós desejamos de fato andar com Jesus, estar com Jesus, realmente Ele vai nos levar a enxergar o outro lado das coisas, na sua ótica, na sua visão, conforme a fé, conforme a palavra. Mas uma coisa que nós temos que compreender, que conhecer o outro lado, irmãos, requer despedidas, assim como os discípulos tiveram que despedir também. Às vezes nós queremos que nossa vida tenha uma reviravolta abençoada. Este é o ano 2025, é um ano de reviravolta abençoada da minha vida. Eu até vesti de branco para dar sorte este ano, misericórdia, irmão. Eu fiz de tudo, mas você não está disposto a despedir do velho homem. Como vai viver uma nova vida, se não tem uma nova mentalidade em Cristo, se não mudar os nossos hábitos, se não realmente dar um posicionamento e viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, se nós realmente não tivermos coragem para despedir de tais coisas que nos influenciam a nossa vida com Deus,
como nós iremos conhecer o outro lado? Sem despedidas não acontece, irmãos. Muitas coisas, quando passamos a responder o convite de Jesus, nós temos que despedir do velho homem, despedir da mentalidade de menino, despedir de melindres, despedir de coisas que está afetando a minha comunhão com Deus e interferindo de me tornar uma pessoa melhor, a qual Deus deseja. Sim, irmãos, se realmente desejamos conhecer o outro lado, é necessário haver despedidas. Mas também conhecer o outro lado, meus irmãos, está ficando estreito, hein? Meu Deus. Mas olha só outro ponto importante que nos ensina o texto. E conhecer o outro lado exige adaptações devido às mudanças. Olha que interessante, irmãos. Nós fizemos questão de conectar o texto, embora é uma sequência. No versículo 45, se você colocar os seus olhos neste texto, qual que era o destino que a princípio estava eles planejado de ir? Qual era o planejamento? Betsaida. E se você olhar no versículo 53, aonde eles desceram? Genezaré. Aqui é um ponto interessante, meus irmãos. Eles saíram para ir para Betsaida. E o que significa essa cidade, ou o significado do nome? Casa de pesca. E eles foram para onde? Exatamente para Genezaré, que tem este significado, jardim cercado. Não foi para um lugar que até então era o planejamento. Opa, nosso planejamento, o que está planejado para ir, nós já temos certeza, já tínhamos planos para fazer, é naquele lugar. De repente, uma mudança do percurso. Como você reage com essas mudanças que vêm sem avisar? Você planeja a mesma coisa, você está tudo planejando uma viagem, e você sai daqui com o destino certo, e você conhece o lugar, você está cheio de expectativa, mas no decorrer do percurso muda completamente. Nessas horas, você crê que Deus está no controle, ou está te levando para um propósito? Ou te levando para conhecer o outro lado? Qual o outro lado? De reconhecermos uma coisa, que nós dependemos totalmente de Deus. Nós podemos fazer muitos planos, irmãos, mas a resposta certa virá dos lábios do Senhor. Nós podemos fazer planos sobre o amanhã, planejar nossa vida, mas entendamos uma coisa, tudo dependerá de Deus. Se Deus quiser, tanto faremos isso como aquilo. Se Deus quiser. Mudanças acontecem, irmãos. Muitas mudanças na nossa vida acontecem. Muitas vezes achamos que vamos para a casa de pesca e Deus quer nos levar para um jardim cercado. Interessante que naquele lugar, Genezaré, haviam lá muitas pessoas que já conheciam muito bem Jesus, ou pelo menos a fama de Jesus. A reputação de Jesus abriu caminhos de tal ponto que aquelas pessoas, ao ouvir que ele estava chegando lá, trouxeram os enfermos, as pessoas que estavam sob influência de um espírito maligno, para serem libertas, para serem curadas. A fama de Jesus, o testemunho de Jesus abriu caminhos. Aqui eu aprendo com Jesus, que não a nossa fama, mas o nosso testemunho, a nossa vida com Deus abre portas em lugares que pessoas nem nos conhecem. Passam a te respeitar sem te conhecer, mas de ouvir falar do seu testemunho, de alguém que leva a Deus a sério, alguém que vive neste mundo, mas é um cidadão dos céus, alguém que é comprometido com Deus, comprometido com o Senhor. Jesus chegou, a porta já estavam abertas, porque ouviram falar dele. E eu penso, irmãos meus, como está refletindo a nossa vida em nossa sociedade. Como está refletindo a nossa vida. E conhecer o outro lado, meus irmãos, realmente exige adaptações. Adaptar, irmãos. Olha, andar com Cristo, estar com Cristo realmente é uma aventura. Você não consegue fincar ali uma raiz, dizer, aqui é o meu lugar e é daqui para o céu. Eu vou segurar essa boa fase da minha vida,
Ou você pensa, da mesma forma que você pensa, eu nunca vou passar este deserto, nunca vai sair disso na minha vida, essa mesmice. A gente também não consegue controlar aquilo que nós achamos que é a melhor fase da nossa vida. Mas com Jesus, irmãos, nós temos que adaptar com as mudanças acontecem. Então, conhecer o outro lado, tem coisas, irmãos, que nós passamos a conhecer no sofrimento, por estar mais sensível, mais fragilizados, mais dependentes da graça do Senhor. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que vão nos levar a conhecer mais de Deus, e muitas vezes não vai ser momento de alegria. E saiba, conhecer o outro lado, muitas vezes, exige em adaptar com as mudanças. Adaptar com as mudanças, ao ponto que você passa a ser o mesmo em qualquer circunstância, como o apóstolo Paulo, ele vai falar para mim, para você, em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, que ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Eu fiquei pensando, que nível de maturidade é essa? Como alguém desenvolveu uma vida, uma maturidade, uma compreensão sobre a vida tão extraordinária, tão profunda, ao ponto que dizendo, olha, tanto faz, se eu tenho ou não tenho, abundância ou escassez, tanto faz, qualquer circunstância, em todas eu tenho experiência. Mas no versículo 13, ele nos conta a chave de tudo isso, tudo posso naquele que me fortalece. O que, Paulo, você está dizendo que você é o mesmo, independente de qualquer circunstância? É possível? Sim, é possível. Ser o mesmo, ou seja, se adaptar com as mudanças. Se adaptar, ou seja, você ser o mesmo, independente das circunstâncias. E olha, irmãos, nós sofremos uma alteração de humor fora de série. Final do mês, parece que o sorrisão, no começo do mês, né? O sorrisão está lá na orelha. É coisa boa. No final do mês, irmãos, misericórdia, é uma tristeza que chega até a contagiar a gente, misericórdia. Humor, não está bem, acabou o dinheiro, acabou a alegria, acabou o dinheiro, acabou a paz. Irmãos, tantas circunstâncias que estão movendo os nossos sentimentos, que movem a nossa vida, e nós temos que aprender a não depender dessas coisas. Eu estou nessa escola, eu estou aprendendo, estou nos pés ali do Senhor, o Senhor me ensina a não ser levado por estes ventos de circunstâncias, a ser o mesmo, independente de qualquer coisa. Não é de eu demonstrar assim, eu ser vítima e sentir aquela autopiedade, olha, coitadinho de mim. Irmãos, andar com Cristo, saber quem você é nele, e a certeza que Ele vai suprir suas necessidades. Amém, meus irmãos? Exige adaptações, porque, irmãos, esse mundo é mudança demais, as coisas mudam, irmãos. E se nós não adaptarmos, realmente não conseguimos entender os planos de Deus, se não realmente nos permitir adaptar naquilo que Deus quer nos mover, naquilo que Ele quer mostrar. Eu preciso concluir essa mensagem. Nós falamos que com Jesus já é difícil, imagina sem Ele. Bom, entendemos essa palavra, com Jesus Ele nos faz conhecer o outro lado, e entendemos que isso vai exigir adaptações, porque as mudanças acontecem. Mas guarde uma coisa no seu coração, meus irmãos, com Jesus tudo pode mudar. Com Jesus tudo pode mudar. É o tema dessa mensagem, leve no seu coração em nome de Jesus. Com Jesus tudo pode mudar, irmãos, tudo pode mudar. Eu não sei qual é a causa que você vem diante do Senhor nessa noite apresentar a Ele em oração, seja ao fazer uma campanha de oração, ou seja simplesmente para derramar sua vida nele nessa noite num apelo. Mas saiba de uma coisa, com Jesus, preste atenção, com Jesus tudo pode mudar. Tudo pode mudar com Jesus, se estivermos nele, se o nosso coração estiver nele, tudo pode mudar. Porque
o Senhor me fez olhar para essa palavra, sem Ele, falei, misericórdia, sem Ele, vamos pensar aqueles homens entrando naquele barco, e vem tamanha tempestade, o vento era contrário, a luta era muito grande, as forças estavam se esgotando, eles não conseguiriam vencer, superar na força, muito menos pelas experiências, as quais eles possuíam com o tempo, já teriam perecido ali mesmo, e o destino, e se passasse por aquela tempestade, sem Jesus, mas o destino seria outro, a qual ele estava planejando. Como seria lá, não sabemos, mas não teria um testemunho tão glorioso como este, que Jesus chegou numa cidade, em que as pessoas lá foram tocadas, curadas, restauradas, ali aqueles homens testemunharam o poder do Espírito Santo. Com Jesus, irmãos, tudo pode mudar, tudo pode mudar, guarde seu coração isso. Certa vez Jesus estava entrando com os discípulos, com a multidão numa cidade, Naim, e ali deparou-se o sepultamento de uma viúva que estava com o único filho. Além de viúva, o filho era a esperança de futuro, era a aposentadoria dela naquela época. E Jesus operou, Jesus tocou e trouxe vida, trouxe fôlego, ressuscitou. Isso porque com Jesus tudo pode mudar. A filha de Jairo, que estava já adormecendo e faleceu, mas Jesus chegou lá e mudou o curso da história daquela família, porque com Jesus tudo pode mudar, irmãos, tudo pode mudar com Jesus, até passarmos tanta dificuldade nessa vida, mas tudo pode mudar, irmãos, tudo pode mudar nossa vida, ainda que as circunstâncias venham acontecer, mas com Ele tudo pode mudar. Eu quero que você grave a última palavra no seu coração, vamos com Jesus para o outro lado, amém, queridos? Vamos com Jesus para o outro lado, aonde Ele quer nos levar, qual é a vontade dEle, mas guarde no seu coração, com Jesus tudo pode mudar, e Ele está nos convidando, vamos para o outro lado, conhecer o outro lado, o lugar em que a arrogância não prevalece, um lugar que ali é humildade, ali é quebrantamento, hein? Ali é discipulado, o lugar que nós passamos a ter mais clareza, sensibilidade ao sofrimento alheio. Irmãos, quantas vezes nos arrependemos pela nossa arrogância, por julgar pessoas sem conhecer a situação delas, e quando passamos a conhecer, choramos tanto de vergonha pela nossa atitude, e também de compaixão daquela pessoa, porque se passou o outro lado. E quando você está agora em Cristo, o outro lado, está agora na luz, outrora nas trevas, agora está em Cristo, está na luz, o outro lado, e você enxerga as coisas de uma forma totalmente diferente, você enxerga a bondade de Deus, a graça dEle, e passa a amar essa vida só com o propósito de louvar a Deus, e compartilhar do amor de Cristo onde você estiver, amém, meus irmãos? Enquanto nossos irmãos, céu de louvor, vão se posicionando aqui, eu quero chamar você a tocar de pé nessa hora, por favor, queridos. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus. É um convite nessa noite, Jesus dizendo, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. Irmãos, há uma vida nova em Cristo, minha irmã, há uma vida nova em Cristo. Meus irmãos, há algo de Deus que ainda nós não temos vivido, e Ele deseja transbordar sobre as nossas vidas. Eu desejo ir para o outro lado cada dia, Senhor, eu quero mais de Ti, algo que eu creio que amanhã ainda vou dizer, onde eu estava esse tempo todo na igreja, não havia compreendido essas coisas, meu Deus. Sabe, eu quero mais de Deus, a graça dEle, a misericórdia dEle, porque quanto mais eu conheço, mais sim, meu coração será transformado para a glória dEle. Quanto mais conhecemos o Senhor, irmãos meus, mais seremos transformados, queridos. Mas guarde no seu coração essa palavra, com Jesus tudo pode mudar. Tudo pode mudar.
E o que você necessita da intervenção do Senhor nessa noite? Se você tem ainda poucas forças de conseguir vir aqui à frente, venha, nós queremos orar com você. Se você está confiante nessa palavra que tocou o seu coração e você também deseja representar alguém em oração aqui, faça isso, represente ela em oração. A sua casa necessita conhecer. Tudo pode mudar com Jesus, irmãos. Só uma coisa que você precisa sair daqui nessa noite: a certeza que sua vida está nele, está com Jesus. Pois sem ele, meus irmãos, realmente é insuportável. Tem dias que a gente só levanta da cama porque o Senhor que nos dá força. Tem dias, irmãos, que a gente só não abandona tudo porque a gente ouve uma doce palavra do Espírito Santo nos convencendo. Ainda tem propósito. Nossas emoções, quando aperta o coração, irmãos. E você tem que ouvir a voz do seu bom pastor, que é Cristo, dizendo: olha, eu estou com você. Então, com o Senhor, irmãos, nós passamos a enxergar o outro lado. Às vezes nós estamos em momentos como este e pensamos: Deus meu, onde eu estaria se não fosse o Senhor? Seja você na alegria hoje, prosperando na presença do Senhor, considere também uma coisa: se não fosse o Senhor, onde você estaria? E o que você tem, o que você está vivendo hoje, se você desfruta isso como uma bênção do Senhor, reconheça: tudo é por meio dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Nossos irmãos de intercessão estarão aqui na frente posicionados para orar com você. Eu encorajo você, enquanto cantarmos essa canção, saia do seu lugar. Você que deseja receber oração, te ajudar em oração, e você que deseja também começar uma campanha de oração, 7 terças-feiras por uma causa que requer a intervenção do Senhor. Nós temos cartões aqui na frente, você pode pegar para que você venha marcar os dias do seu propósito, sua campanha. Ou se você já está entre a segunda, terceira, quarta, quinta semana, também saia do seu lugar, que nós queremos juntos orar no nome de Jesus. Sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo
mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, não temerei. Esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Aleluia. Vamos continuar orando, irmãos, clamando a presença do Senhor. Vamos clamar a presença dEle. Cremos que há mais da presença do Senhor a ministrar, a revelar no seu coração. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos. Pai, ainda na Tua presença, ó Deus, nós agradecemos a Ti por essa palavra ao qual o Paizinho foi pregado. Agradecemos a Ti, ó Deus, por ter ministrado profundamente ao nosso coração. E Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, derrama de esperança sobre os nossos corações. Em meio aos momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, ó Deus, que em nome de Jesus, nossos olhos estejam focados em Ti, ó Deus. Não fiquemos presos à tempestade, não fiquemos presos, Paizinho, às dificuldades financeiras, às dificuldades no relacionamento, às dificuldades da vida, mas nossos olhos estejam fixados no Senhor, ó Deus, com fé e convicção de que tempos melhores virão. Deus, grava essa palavra em nosso coração, que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está conosco, e essa deve ser nosso principal ponto de refúgio. Oh Deus, grava em nós a Tua esperança, que nos falte tudo, ó Deus, nos falte momentos de facilidade, mas Deus, que não falte a Tua presença em nós, ó Deus. Ensina-nos a confiar em Ti, ensina-nos, Paizinho, a colocar nossas dores aos pés da cruz e confiar de que o Senhor há de fazer o melhor, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, Paizinho, a como passar por esses momentos de dificuldade,
que mesmo, Paizinho, em meio às tempestades, que nós olhemos a Ti, o Senhor seja o nosso foco e o nosso anseio, independente do que acontecer, independente do que vier, independente, Paizinho, das dificuldades que enfrentarmos, das tempestades que vierem contra nós, se o Senhor estiver conosco, ó Deus, nada nos abalará, ó Deus, nós cremos nessa verdade, e Paizinho, saímos daqui nessa noite, com essa convicção gravada em nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Que a graça do Senhor continue sendo abundante sobre a tua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, transborde o teu coração. E as consolações do Espírito Santo te fortaleça. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor te cubra, você e a sua casa. Tudo que leva o seu nome e sobrenome. Nós oramos e abençoamos o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus, queridos.